Olá, está no ar mais um Horizonte Notícia Entrevista. São vários os avanços, mas também os desafios ainda vividos pelo universo infanto-juvenil. Mudar situações como a violência, o trabalho infantil e a falta de oportunidades está previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, vigente há 27 anos no país. Um momento de celebrar e também de refletir sobre o que ainda precisa ser feito para esse público. Por exemplo, o alto índice de denúncias de violações dos direitos delas, que coloca Minas em segundo lugar no Brasil. Para falar mais sobre o tema, nós recebemos a presidente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Minas, Renata Roman. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Bom, vamos falar um pouquinho dessa trajetória e desses 27 anos do ECA. O que a gente pode fazer de análise desse período, doutora? Foi um período muito bom, porque essa lei é uma lei muito avançada se a gente comparar com as leis mundiais sobre o tema. Então, com o ECA, surgiu a criança e o adolescente como sujeito de direito, né? Então, se antes a gente tinha o Código de Menores, que era um código muito voltado para o sistema punitivo, para aquele adolescente que era infrator, né? Quem não lembra da FEBEM, né? Então, era muito voltado para isso. Quando o ECA surgiu, ele inaugurou, na verdade, uma nova história para as nossas crianças e adolescentes, porque colocou essa parcela da população também como detentoras de todos os direitos que já eram reconhecidos, né, ao ser humano de forma geral, mas também alguns que são específicos em virtude dessa fase de desenvolvimento que é muito diferente, né? Então, a gente tem previsão de alguns direitos que são específicos para essa faixa etária. E isso trouxe também grandes avanços em relação ao sistema como um todo, né? As políticas públicas, tem o Conselho Tutelar, que eu acho que vale a pena a gente mencionar a criação dos conselhos, como né? sendo um avanço trazido pelo Estatuto, a criação do Conselho, que existe em todas as cidades, que está mais próximo da população e quem que são as pessoas que normalmente encaminham, né, essas famílias para uma proteção quando necessária ou fazem encaminhamento para a escola, dependendo do que está sendo violado ali dentro daquela família. Então, os conselhos tutelares, sem dúvida, foi um grande avanço, uma grande oportunidade criada com a lei para que esses direitos sejam, de fato, efetivados. Pois é, e que destaques a gente pode dar desses direitos? Quais que são os principais aí? Eu, sem dúvida, assim, infelizmente a gente ainda não tem uma efetivação plena, mas o direito à educação, o direito a viver num ambiente livre de entorpecente, livre de violência, é super importante falar, o direito ao lazer, o direito à cultura, né, que são direitos, na verdade, que são estendidos para a população do modo geral, mas que têm uma importância absurda nessa fase da vida. O aleitamento materno, o direito ao bebê ficar no quarto junto com a mãe assim que nasce, são todos direitos que a gente veio ao longo desses 27 anos adquirindo e que, sem dúvida nenhuma, traz benefício para o longo da vida dessa criança e desse adolescente, que se tornarão, sem dúvida, adultos melhores, né? Sim. Isso reflete na fase adulta. Com certeza. Pois é, isso que eu ia perguntar. Crianças e adolescentes se tornaram cidadãos de direitos. Qual a importância, qual o significado disso? Total, né? Quando você tem um sistema que é punitivo, como era o Código de Menores, você não olha para o ser humano e para as necessidades dele antes do cometimento de um ato infracional, por exemplo. Você espera que essa criança ou esse adolescente cometa esse ato infracional, infrinja a lei e aí então existe o sistema que está ali pronto para punir. Né? Quando a gente inverte essa lógica, a gente tenta fazer o oposto disso. A punição vem em último lugar. Mas antes a gente tenta formar boas pessoas, a gente tenta investir em educação, a gente tenta investir na proteção, né, para só depois pensar numa eventual punição, mas aí em casos extremos. Então isso mudou completamente a forma como a gente enxerga criança e adolescente hoje em dia, né, do que era antigamente, antes do Estatuto.
Pois é, foram vários os avanços, né, as conquistas, mas o que a gente pode dizer de problemas que ainda há no Estatuto, os principais entraves que ainda impedem, né, a consolidação, a efetivação aí desse Estatuto? A gente tem, acho que um problema grave em relação à gestão das políticas públicas. No Brasil, em relação principalmente à criança e adolescente, não é que falte lei. O que falta é a efetivação do que a lei prevê. Então, essas políticas, elas devem ser feitas de maneira coordenada entre União, Estado e municípios. Fazer isso não é uma tarefa fácil, né? É uma tarefa complicada e que demanda uma gestão integral muito difícil de ser conquistada. Então, eu acho que o problema que a gente tem hoje, que a gente enfrenta muito, é em relação à gestão. Também não tem uma situação assim que iguale todos os municípios, que a política seja a mesma, que todos ajam da mesma forma, um procedimento para ser seguido. Então, quando existem leis novas que estabelece procedimento, isso é super bacana, né? Um exemplo agora, bem recente, de abril, é a lei que foi apelidada de Lei de Escuta Protegida. Sim. Que diz respeito à criança que é vítima e que também é testemunha de violência que ocorre, pode ser dentro da família ou fora dela. Então, com essa lei nova da escuta protegida, isso trouxe uma condição mais adequada para que a denúncia seja feita e a apuração seja levada até o final. Né? Tem a garantia de que vai ter sigilo absoluto, de que a criança ou adolescente vai ser ouvido dentro de um sistema de proteção, dentro de um sistema que ele se sinta bem, se sinta confortável, de uma maneira adequada à idade dessa criança ou desse adolescente, o que antes nem sempre acontecia. Então, tudo isso vem ajudar a estabelecer um padrão no Brasil todo que deve ser seguido. E também essa lei foi interessante porque ela menciona vários tipos de violência a que a criança e o adolescente podem estar sujeitos, né? Porque não é só a violência física. Então, fala lá na violência psicológica, que talvez às vezes seja a principal, a que mais acontece e a mais difícil de ser detectada. Como é que a gente pode classificar essa violência? O que seria essa violência psicológica? Desde o xingamento excessivo e recorrente, a humilhação a que a criança é submetida, bullying, né? Tudo isso é uma violência que às vezes não é de fácil, né? Não se detecta facilmente, porque existe aquele... Tem um limite sutil aí. Muito sutil, né? E pai e mãe, né? Em regra, sempre falam que não, é a forma como eu educo, né? Respeita a forma como eu educo. Mas às vezes essa forma como se está educando traz um prejuízo a longo prazo. A violência virtual também, que hoje em dia está todo mundo extremamente sujeito. Então a gente vê criança sendo vítima de bullying virtual, foto, mensagem sendo exposta, né, para colegas, o que gera um constrangimento. Então tudo isso agora está na lei como sendo passível de apuração e passível de um cuidado especial das autoridades. Você estava citando aí os tipos aí de violência física, psicológica, o que mais que a gente pode elencar aí? A virtual também, né, que é um tipo de violência agora que a gente tem. A sexual, que é de extrema importância, até porque Minas, infelizmente, ainda está bem elevado no ranking nacional. Para você ter uma ideia, em relação a esse fato específico de violência sexual, no ano passado, em Minas Gerais, foram cerca de 1.311, 1.312 denúncias recebidas. O governo federal tem um dado de que apenas 7% das denúncias, que só 7% dos casos é que são denunciados. É muito pouco. Então, é muito pouco. Então, se a gente for colocar nesse parâmetro aqui em Minas Gerais, isso significa que se só 1.311, se não me engano, foram denunciadas, proporcionalmente, cerca de quase 19 mil aconteceram. Isso dá quase 52 casos por dia de violência sexual. É muita coisa, né? Então, esse é um tipo de violência que deve ser
extremamente combatida, né? E a gente tem dados em relação a esse tipo de violência que são importantes. A enorme maioria cometido por pessoas de dentro da própria família ou pessoas muito próximas, o que dificulta inclusive a denúncia, porque é mais difícil denunciar um cônjuge, Sim. um namorado, um primo, um tio, um irmão, um professor, né? A criança mesmo tem muita dificuldade de expressar isso, porque... Às vezes medo, não, né? e confunde muito os sentimentos, né? Claro. Normalmente a criança é ameaçada, né? Não é que ela desgoste dessa pessoa, porque pode ser pai, pode ser um padrasto, pode ser, né? Então gera uma dificuldade. O que a gente precisa ter em mente é que a criança e o adolescente precisam de atenção integral. A gente precisa ficar muito atenta ao comportamento e qualquer alteração que tenha nesse comportamento. 82% das crianças e adolescentes que são vítimas de violência sexual são meninas. Então, mães e pais de meninas precisam ficar, de fato, mais atentos em relação a isso. Normalmente dá indício, então a criança começa a ir mal na escola, chorar sem motivo, ter pesadelo à noite, dormir mal. Tudo isso gera uma necessidade de atenção especial. Além dessa atenção especial, para a gente encerrar, então, doutora, eu queria que a senhora deixasse aí a orientação. Pais, pessoas próximas, o próprio adolescente que já tiver aí consciência disso, como denunciar? A gente tem o Disque 100, que é um canal importante para denúncia. Qualquer denúncia pode ser feita de forma anônima e será investigada. Então, isso eu acho que é o principal. Não tenho medo de denunciar. É importante. Muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos, doutora Renata. Horizonte Notícia, a entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima. Tchau, tchau.